Oi, amados, tudo bem? Assim, domingo, dia dos pais, tá? Eu em casa bem despojada, tá? Tô aqui com moletom, sem maquiagem, botei um filtrinho pra não ficar tão feio assim. E sentada ali no sofá, olhando um jogo aqui na minha região, o jogo do Grêmio. E me veio de fazer um vídeo, primeiramente um vídeo, né? Depois eu pensei, eu vou deixar como a live, né? Como eu fiz a outra live lá da postagem de cartas, né? Das tiragens de cartas. E resolvi aqui, com a cara e com a coragem, chegar. Vocês sabem que quando eu decido, eu venho, falo, não me importo muito com maquiagem e tudo mais. E é como eu estou hoje, né? Tô tranquila, tô em casa, tô dessa maneira aqui, né? Mas o que eu vim falar hoje aqui é que eu tava sentada no sofá e hoje é dia dos pais, né? E eu não tenho mais o meu pai desde os 13 anos. Ele morreu num acidente, né, e tal, foi bem trágico. E a minha infância foi marcada muito pela ausência do meu pai, porque ele sempre estava bebendo, ele sempre estava em cancha de bocha, aqui na minha região é chamado de cancha de bocha, nos bares. Então ele nunca estava presente, né? E quando eu comecei o meu processo de cura, o despertar, isso veio através de uma oração da Cristina Cairo, tá? Que é a oração do perdão, que a gente faz por 90 dias, a gente faz um dia para a mãe e um dia para o pai. Então dá 45 dias para a mãe, 45 dias para o pai. E o que aconteceu? Eu estava nesse processo de cura, procurando o centro espírita, né? Sempre vinha a questão de eu fazer como é que eles falavam? Sempre perdoar e tal, né? E foi um dia que me despertou, que eu não entendia quem eu deveria perdoar. E aí um dia, num passe lá que eu tava recebendo, me veio a informação de que eu precisava perdoar o meu pai. Ok, chorei muito e tal, e pensei, mas por que eu preciso perdoar ele e tal? E aí começou a vir os insights, que eu precisava perdoar ele por essa questão dele não estar presente, dele beber e tudo mais, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui despertando, aí comecei a estudar as terapias holísticas para trabalhar com isso, né? Como vocês já sabem que eu trabalho com reiki, constelação familiar, com a tiragem do baralho cigano, do tarô, enfim, todo esse processo, mas levou um processo, né? E na época que aconteceu esse despertar e tudo gradativamente, um ano após o outro, eu não... A cadelinha tá aqui me olhando, gente. Eu não estudava ainda constelação familiar. E aí eu passei por um processo de coaching, tá? E esse processo de coaching, ele, como é que eu vou te dizer? Ele me trouxe muitos insights, muitas inspirações e tudo, né? E foi até com a Solane, né? Com a Solane Portes. E ele me trouxe todo esse entendimento. E numa dessas que eu tava nesses processos de cura, eu fiz uma carta, tá? Que é uma técnica e tal, veio para eu fazer, assim, na minha mente. E eu fui fazer a carta, né? E eu fiz essa carta no dia 25 de agosto de 2020. Pensa, tá? E essa carta era pro meu pai, eu deveria escrever e depois eu deveria queimá-la, tá? E aí o que aconteceu? Eu não consegui queimar ela. Eu guardei com muito amor, com muito carinho. O dia que eu fiz, eu chorei muito, tá? Chorei pra caramba. Teve os insights aqui que vocês vão ver, né? Que ao decorrer da carta. E eu fui escrevendo ela e depois eu fui lendo outras vezes e às vezes eu me emocionava, às vezes nem tanto, tá? Então eu não sei se eu vou me emocionar aqui ou se eu não vou, eu vou ler a carta pra vocês. Porque eu acredito, lá na época quando eu fiz, que eu não queimei ela, né? Eu não fiz todo o processo. Eu pensava em trazer esse vídeo aqui, lendo essa carta pra vocês, eu pensava e eu nunca fazia.
E hoje, que é Dia dos Pais, eu tava sentada ali no sofá e eu fiz uma postagem do Dia dos Pais, até com cartas, uma postagem que eu tinha antigamente com as mesmas fotinhos, né? Mas eu escrevi um texto para ele e tal, né? Desse processo, que agora com a constelação familiar é muito mais fácil de entender, muito mais fácil de acolher tudo o que aconteceu. Só que essa carta eu fiz antes das constelações familiares, então é como se eu já tivesse estava sendo preparada para entender o processo da constelação familiar, né? Então eu vou ler aqui para vocês e serve de inspiração. Para quem assim querer, para quem achar que será válido fazer, tá? É você assim, entrar para um quarto, ficar sozinha, pegar uma folha, uma caneta, né, um caderno, enfim, e você começar a escrever para ele, né, não interessa se ele já é morto, se ele ainda tá vivo, se vocês não se conhecem, mas vocês pegar e se conectar à imagem do pai de vocês e começar a escrever tudo que vocês quiser falar para ele, tudo que vocês tinham vontade, não tiveram coragem, tudo que vocês é que quando tu começa a escrever, gente, aquilo começa a brotar, vocês vão ver aqui no decorrer da minha carta, aquilo começa a brotar inspiração, começa a brotar sentimentos que a gente nem sabia que tinha. São as memórias inconscientes, tá? Então, assim, tô agradecendo, gratidão, o pessoal tá entrando aí, depois vocês voltam lá pra gravação, que eu vou deixar gravada essa live, e para vocês entenderem o processo aqui. Mas agora, então, eu vou ler a carta. Eu peço desculpa se talvez eu me emocionar, talvez eu não vá me emocionar, mas eu quero ler essa carta para que ela sirva de inspiração se você tem essa vontade. Isso é um exercício sistêmico, tá? Isso faz parte, isso vai ajudar bastante vocês a curar. Não importa, querida, eu não tenho nada para curar com meu pai, tá tudo certo. Então escreve. Vai escrevendo, porque sempre vem uma coisa do inconsciente para a mente consciente e a gente começa a curar, tá? A gente começa a curar. Então, assim, ó, seria bom a fazer a constelação, mas como muitas pessoas não conseguem no momento, né, e tal, tem vida corrida e tudo mais, se vocês conseguirem parar uns minutinhos e fazer essa técnica, gente, muita coisa vai se resolver na vida de vocês. O pai, a mãe, o pai, enfim, né, nossas raízes, eles têm uma ligação direta conosco e a gente não consegue passar na vida uma vida equilibrada, uma vida próspera, abundante, sem perdoar, aceitar e reconhecer pai e mãe, tá? Então a carta que eu escrevi dia 25 de agosto de 2020 e agora estou abrindo para vocês aí, para quem ver essa live, peço que depois vocês compartilhem para que vocês acharem necessário de ver e fazer a técnica também, tá? Então foi assim, ó, eu comecei a escrever essa carta assim, depois de ter me conectado com a imagem dele, né? Pai, querido pai René, que foi meu pai nesta e em outras vidas talvez. Resolvi escrever uma carta ao Senhor. Na verdade, eu queria escrever a cada um dos namorados e relacionamentos que tive. Mas aí eu pensei, vou escrever primeiro ao meu pai, que foi a minha primeira referência em homem na vida. Sabe, pai, agora, aqui, diante do Senhor, posso ter uma conversa franca, aberta, pois olha só, pai, eu já sou adulta e eu já aprendi com os tropeços da vida e o Senhor está aqui diante de mim, sóbrio, e eu tenho tanto para te falar, para poder expressar. Ah, pai, eu queria te xingar, te dizer o quanto eu estou magoada por você não estar presente na minha vida. E nunca ser, pois eu estava sempre nas vendas, na cancha de bocha, mas eu não consigo. Pois apesar da tua ausência física,
Eu ainda lembro do tamanho do amor que você sentia por mim, do orgulho que você tinha de eu ser assim, espontânea, sempre com a resposta na ponta da língua. Pai, eu lembro da gente indo no boteco da Liane. Eu acho que era esse o nome da mulher, né? Você me enchendo de doce. Nós indo no cemitério levar flor pro vô. E que você chorou lá. Eu não compreendi a sua dor naquele momento. Eu era pequena. Eu só lembro que estranhei. Um homem grande chorar. Meu pai, aquele homem forte. Como você tinha e deve ter ainda um coração bom. Indo um pouco mais lá atrás, eu lembro de você me levando no carrinho de mão para buscar ração e depois eu vinha em cima dos sacos ali, né, gente? Ele empurrava. Como meu pai era forte. Conseguia trazer os sacos da ração comigo junto. Nossa, ali era todo o meu mundo. Não tinha medo dos carros e caminhões que tinham na estrada, pois o meu pai comandava aquele carrinho de mão e isso me deixava confiante e eu podia curtir a emoção, que para mim era a brincadeira mais legal e emocionante da minha infância. Lembro que você pegava sacos de açúcar, insumos e vários cascos de garrafa de 600 ml e ia ali no depósito da Coca-Cola. Nem sei se eu posso falar esse nome, mas era pertinho ali, né, gente? Eu acho que era. E comprava refri. Um monte de garrafas de refri. Também lembro das vezes que você chegava do serviço, que era as obras. Ele trabalhava em obras, né, gente? E eu corria ao teu encontro. E você me pegava com os teus braços fortes e me jogava para cima. Lembro que eu conseguia ver a luz do poste que tinha na rua, lá dos fundos da casa. Ali, mais uma vez eu tinha confiança. Eu não temia cair, pois meu amparo, minha fortaleza, minha segurança estava nos braços, não nos teus braços fortes, Pai. Ela estava no amor que você tinha em mim e eu de você, pois eu sabia que você me salvaria. Pai, que você me ampararia. Ah, como desejei esse apoio na vida depois que você se foi. Como eu precisava dos teus braços fortes a me salvar, Pai. Então, diante de alguns relatos das minhas lembranças, eu posso te dizer, meu Pai, eu sei, eu tenho certeza que você me amou tão intensamente, tão amorosamente, mesmo nos últimos anos, ficando mais fora de casa do que com nós. Mas eu quero, meu Pai, que você fique em paz. Eu te perdoo. Eu peço meu perdão das vezes que queria, que desejei que fosse diferente. Fique em paz, meu Pai, na luz. Você merece, pois o teu coração é lindo. Independente desse vício que te acometeu aqui na terra. Ele era alcoólatra, tá, gente? Sei que a bebida é um refúgio, que talvez a tua dor fosse profunda. Me perdoe por não compreender e por achar que você deveria ser o homem de ferro, que não poderia falhar em nenhum momento. Fica na certeza de que te amo para sempre. Da sempre tua pequena, a Karina. Então, gente, às vezes a gente acha que o pai deveria ter feito assim, deveria ter feito assado, só que às vezes a gente precisa parar e ver qual foi a infância dele, quais os traumas, os medos, quais as inseguranças que ele trouxe da linhagem dele, da mãe e do pai, que passaram para ele, né? Então, se a gente olhar por esse olhar assim mais amplo, a gente consegue perdoar e a gente consegue libertar o nosso coração. E libertando
o nosso coração, a gente se liberta e liberta os nossos pais, tá? Tanto pai quanto mãe. Hoje eu tô mais pro pai, porque hoje é o dia dos pais. Então, assim, amados, olhe com outro olhar, não com um olhar de revolta. Eu não sei qual o que você tem com o seu pai, quais as lembranças que tem do pai, mas olhe com outro olhar. Ai, amada, obrigada. Obrigada, Simone. Essa minha amiga tem um espírito tão leve. Obrigada. Tô linda, né? Toda despojada aqui no domingo, mas trazendo essa reflexão. Eu ia deixar passar em branco, não ia fazer nada, mas eu pensei, hoje é o dia. No dia 25/8/2020, quase 3 anos depois, eu leio a carta que eu guardei, que eu pensei que um dia eu ia ler pro meu pessoal, para que... Ah, obrigada, Simone, isso é coisa de amiga, né? Que eu ia ler aqui para vocês, para ajudar. E eu tenho certeza que chegou o momento certo da ajuda, tá? Quero que vocês olhem, né, Simone, em gratidão, olhem esse vídeo, mandem para amigas de vocês que vocês sabem que precisa perdoar o pai, que precisa entender. Isso vai ajudar bastante. Se desejarem, façam a carta pro pai de vocês. Vocês vão ver que muita coisa, que o pai tem muito a ver com os relacionamentos amorosos, tá? Então, quando a gente perdoa pai, a gente cura a nossa vida amorosa. A gente cura o nosso casamento, ou a gente se liberta de um casamento tóxico e a gente atrai uma pessoa saudável emocionalmente, uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa sem toxicidade para nossa vida. Tá bom, meus amores? Quem tá entrando agora, eu tô encerrando essa live, vim só passar esse recado pro Dia dos Pais hoje, mas eu peço que voltem lá, assistam a gravação que eu vou deixar agora e passam para as amigas, para os amigos, para os familiares, para as irmãs que precisam. Imagina as irmãs, né, os filhos do mesmo pai perdoando o pai hoje, no Dia dos Pais. Que egrégora, que energia maravilhosa vai gerar. Tanto se ele já está em outro plano, né, no desencarnar ali, se ele está em outro plano, ele vai receber essa energia benéfica para ele, aonde ele estiver, e vai curar ele e a vida de vocês. E também cura os antepassados. Então, assim, é um processo de cura muito intenso e muito profundo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham coragem, tá? Mesmo assim, ó, se vocês se rasgarem chorando, escrevam. Tão com raiva, escreve. Tão com revolta, escreve. Como se você pudesse falar tudo, tirar tudo que tá engasgado, tudo que tá trancado aqui no peito. Escreve, 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 escreve. Vai escrevendo coisa ruim. Se tiver, reconheça as sombras de vocês. Depois, meus amores, vocês vão ver que vai amenizando e no final da carta vocês vão ver que vai ser mais fácil liberar o perdão, tá bom? Gratidão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, se eu consigo mostrar. Eu tô aqui no terreno da minha casa. Olha ali, Simone, ó, vai ajudar bastante, tá? Tô, né, pra trazer um pouco de natureza, mas tá frio pra caramba aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Lá é a minha casa, tá? Ó, bem interiorzão. Olha esse céu lindo ali, com os traços cor-de-rosa. Lá é a casa da minha mãe. E lá o sol tá se pondo, tá? Lá tá a cachorrinha, ó. Essa aqui é a minha realidade. Essa aqui é a minha casa, tá? É assim que eu vivo. Beijo, meus amores. Ficam bem.